Olá, investidores! Bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a WEG. Então, a WEG, estou esse vídeo aqui, estou soltando na quinta-feira, ontem, na manhã de quarta-feira, dia 21/10, a WEG soltou seus resultados do terceiro trimestre de 2020. Então, vou falar no vídeo de hoje sobre o resultado da WEG e falar também porque eu acredito que as ações da WEG continuam sendo uma boa opção de investimento. Então, tem uma recomendação de compra aberta aqui na Levante pela WEG. Então, também continuo sustentando a minha recomendação de compra na WEG. Então, para quem não tiver inscrito no canal ainda, eu vou fazer o convite para você se inscrever e ativar as notificações. Bora lá! Então, o resultado da WEG aqui, subi para vocês. Vamos começar logo de cara com uma imagem. Eu gosto bastante de imagem, quem me conhece já sabe que eu gosto de subir imagem, gosto de subir tabela, gráfico, né? E o que a gente vê aqui como destaque, né? A receita líquida da WEG subindo 43%, mas o que veio forte mesmo foi o mercado interno, tá? Então, mercado interno da empresa, a receita do mercado interno crescendo 51,3% aí na comparação anual, 30% na comparação trimestral. E aqui é importante a gente notar que a receita do mercado externo também foi bastante positiva. Então, ela cresceu 10% na comparação trimestral, sendo que foi 10% de crescimento de receita em reais sem o efeito da variação cambial. Quando a gente olha aqui, tem a receita no exterior tanto em dólares quanto em reais, e a gente pode observar que ambos números de crescimento estão 10,4 em reais, 10,5 em dólares, que significa que a variação cambial teve pouco efeito no crescimento da receita nesse trimestre, mostrando que isso aqui é um número operacional, que é bastante positivo aqui ao nosso ver, tá bom, pessoal? Então, tudo isso que a gente está falando aqui se traduziu num ganho de lucro líquido de 54% na comparação anual e 25% na comparação trimestral, um número bastante impressionante. E, ainda melhor, na EBITDA a gente teve um ganho de 27,7% na comparação trimestral e 61,5% na comparação trimestral. Então, os números da WEG, novamente, bastante impressionantes, né? E quando a gente olha aí tudo para tudo isso, então a WEG entregando esse crescimento de lucro, entregando crescimento de EBITDA, se traduziu em maiores margens. Então, a margem de EBITDA da WEG aqui saiu de 18% no segundo tri, já tinha sido um trimestre forte, com margens fortes, e aumentou aí para 19,5%, tá? Que vale destacar que nesse resultado teve um ganho não recorrente, né? Teve um efeito não recorrente de 29,2 milhões de reais. Então, o EBITDA normalizado recorrente teria sido, a margem EBITDA normalizada recorrente teria sido de 18,9%. Então, isso representa o crescimento de mais de 1% em relação ao segundo trimestre de 2020, né? De 1 ponto percentual, perdão, né? E também um crescimento de quase 2 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2019. Então, um ganho de margem bastante relevante. O que aconteceu aqui, pessoal, foi que a WEG obteve redução de custos e ela melhorou a sua eficiência operacional durante a pandemia, né? Fez corte de despesa, tornou a sua estrutura mais enxuta e a empresa conseguiu manter essa eficiência para agora para o pós-pandemia. Então, eles já estão vendo uma recuperação na maioria das suas linhas de negócio, que é demonstrado pela sua receita, crescimento da receita aqui, né? Mas conseguiram manter a eficiência que eles capturaram. Então, eles tiveram aqui uma melhoria na sua margem bruta. Então, eles atribuem boa parte da sua eficiência adquirida ao período aí, que eles adquiriram de eficiência durante o período da pandemia aí, tá bom? Então, olhando um pouquinho mais de detalhe o resultado, então, quando a gente olha esses números por si só, eles são bastante positivos, mas o que afeta o preço da ação é o resultado em relação à expectativa do mercado. Então, estou subindo para vocês aqui a tabela com o consenso de mercado medido pelo... Isso aqui é a média dos analistas do mercado da Bloomberg, tá? E comparando com o resultado. Então, a gente pode ver que a receita veio 22% acima do consenso de mercado e, mais importante do que isso, EBITDA e lucro vindo aí mais de 40% acima da expectativa do mercado, dos analistas do mercado aqui pela Bloomberg. Tá bom? Então, muitos vão me perguntar por que a WEG caiu quando ela soltou o seu resultado. Então, a WEG soltou o resultado na quarta-feira, dia 21, antes da abertura do mercado, e as ações da WEG fecharam o dia aí, se não me engano, uma queda de 6,7%. Tá? O que aconteceu? A WEG ela vinha subindo só no mês de outubro 27%. Então, ao meu ver, o que aconteceu foi ocorreu um movimento de antecipação do bom resultado, né, com a alta das ações, então o mercado começou a antecipar que esse resultado é muito forte, né? Os analistas dos fundos, eles vão conversando com a empresa, vão pegando um cheiro do resultado que está por vir, né? Então eles previam esse resultado muito forte, teve uma ação compradora nas ações, as ações subiram muito, na data do resultado, ao meu ver, um movimento de realização de lucros, né, por causa desse ganho recente aí muito forte, tá? Mas nada
nada, vamos dizer aqui, no longo prazo impacte a tese de investimento na VEG, nem no médio prazo, ao meu ver. Então, a tese de investimento continua de pé, ao meu ver, só mais fortalecida. Né? O número que me encorajou muito esse trimestre foi, pelos números que a empresa apresentou ali, a gente conseguiu ver o potencial de alguma das suas operações que ela adquiriu recentemente. Então, ela falou ali de 3 empresas que ela recentemente adquiriu e dá para fazer uma conta pelo release de resultados e chegar que essas empresas estão gerando já 35 milhões de reais de receita por trimestre. Então, já tem essas empresas, aquisições aí relativamente pequenas que a empresa fez, já estão gerando resultados aí, apesar de pequenos comparados com a receita trimestral da VEG aí de 4,8 bilhões de reais, né? São já resultados de se colocar vamos dizer, com uma escala mais abrangente de empresas como um todo, né? É bastante significativo já, tá bom? Então, entrando um pouquinho mais de detalhe aqui nas linhas de resultado da VEG, né? A gente vê aqui a receita de equipamentos eletrônicos industriais, que cresceu 51% na comparação anual no mercado interno. Eu estou subindo para vocês a tabelinha aqui com o crescimento dela tanto na comparação anual quanto trimestral. Então, a receita da empresa crescendo bastante forte, né, nesse segmento aí no mercado interno. Então, isso aqui ligado à atividade industrial brasileira, né, produção ligado a produtos de ciclo curto, como ligados aí principalmente à construção civil e ao agronegócio. E a empresa também entregou projetos importantes para mineração, óleo e gás, papel e celulose, que contribuíram para o desempenho na parte de equipamentos de ciclo longo também. Tá bom, pessoal? Então, indo para a geração, transmissão e distribuição de energia, que foi 34% da receita da empresa, cresceu 64,8% no mercado interno em relação ao ano passado. Tá? E aqui o destaque ficou para o setor de transmissão e distribuição, que foi o maior responsável pelo crescimento desse negócio. E já a geração solar distribuída, ela começou a mostrar uma melhora aí após a pandemia, mas não foi tão relevante, né? E o mercado externo aqui também um crescimento bastante relevante, crescendo 53% na comparação anual, tá? Nos outros segmentos um pouco menos representativos aqui, vale citar o segmento de tintas e vernizes no Brasil, que cresceu 26,4%, né? Aí como resultado da demanda de implementos rodoviários, máquinas agrícolas, eletrodomésticos e construção civil. E no mercado externo, a gente teve aí um efeito, né? Então, um crescimento bastante forte de 95% na comparação anual e 82% na comparação trimestral. Então, esse número aqui é interessante a gente notar que teve realmente um salto nas vendas no mercado externo de tintas em vernizes da VEG, tá bom? Quando a gente junta todos esses resultados positivos aí em termos de geração de caixa, que vocês conseguem observar aqui pelo gráfico de caixa que eu estou subindo para vocês, a empresa conseguiu gerar na faixa de 600 milhões de reais ao longo dos primeiros 3 trimestres de 2020. Então, uma geração de caixa bastante relevante. Então, e a maioria disso vindo da operação, como vocês podem ver aqui, gerando 2,5 bilhões de reais de caixa da sua operação. Ao longo do ano, os investimentos da empresa totalizam mais de 300 milhões de reais, mas a gente tem aqui um número positivo de investimentos. O que aconteceu aqui é que teve movimentação financeira dentro da conta de investimentos. Então, pela regra contábil, a empresa acabou apresentando para a gente esse valor de investimentos aqui como um número positivo, mas na realidade a empresa ela investiu, né? Então, o CAPEX da empresa, né, como se fala corriqueiramente o termo em inglês, as Capital Expenditures, investimentos em maquinário, equipamento, plantas, etc. da empresa, ela continuou fazendo esses investimentos a mais de 300 milhões de reais aí, então isso aqui realmente é um efeito contábil, vamos dizer assim, né? Então a gente vê ali também o financeiro, que isso aqui é pagamento de dívida, assim como juros, tá? E os efeitos do câmbio, teve um efeito positivo do câmbio aqui, provavelmente de aplicações em moeda estrangeira, que com a depreciação cambial acabou levando a empresa a obter um ganho aí no seu caixa, tá? Então, uma geração de caixa bastante relevante aí no começo desse ano para a VEG aí, né? Os primeiros 3 trimestres da VEG, tá bom? Então, outro gráfico interessante que eu queria compartilhar com vocês, que mostra o bom momento que a VEG vive, é o gráfico do crescimento do seu lucro líquido. Tá? Então, subindo para vocês esse gráfico aqui, onde você tem ali nas barrinhas o lucro líquido da empresa e o seu crescimento na linha laranja. O que é impressionante aqui é ver como a empresa saiu de crescer 20,6% em 2019 em relação a 2018 para crescer 45% quase nos últimos 12 meses contados do terceiro trimestre de 2020. Então, quarto trimestre de 2019, primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020, crescendo aí 45% em relação a 2019, tá? Então mostrou que a empresa realmente já está acelerando o seu crescimento, tá? Então um número bastante representativo, né? E nada disso seria válido, né? Todo esse crescimento
não seria bom, né? A gente não ia estar ilustrando tanto os números da WEG se ela não estivesse entregando rentabilidade ao mesmo tempo, né? E esse outro gráfico aqui mostrando para vocês o ROIC da empresa, o retorno sobre o capital investido na empresa, como vocês podem ver, desde o primeiro trimestre de 2019, em tendência de crescimento, tá? Lembrando aqui, a gente teve um efeito não recorrente no terceiro trimestre de 2020, que nem eu comentei lá anteriormente no vídeo, mas mesmo assim a tendência desse indicador continua sendo de alta, tá bom, minha gente? Então, no terceiro trimestre da WEG, o resultado dela aí, bastante forte, reforça a nossa tese de investimentos no case, né? Então, eu já fiz um vídeo aqui que eu vou colocar para vocês aqui no canto da tela, falando sobre os motivos pelos quais eu acredito que a WEG é uma empresa vencedora, pelos quais você deveria ter a WEG na sua carteira. Tá? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre o caso de investimentos na WEG, entender qual que é o ponto central ali, por que eu tenho lá na minha carteira Growth Stocks, vai lá nesse vídeo. Você vai ter um vídeo bastante completo explicando sobre toda a tese de investimentos, né? Mas a gente também está deixando na descrição do vídeo um link para um relatório completo que a gente elaborou com a análise completa do resultado do terceiro trimestre de 2020 e também expondo o nosso caso de investimentos. Então lá é o relatório completo, vai ter informações que você tem naquele vídeo e também atualizando aí o nosso preço teto, o nosso até que preço comprar, até que preço você deve comprar as ações da WEG para ter um bom retorno. Tá bom, pessoal? Então só para dar um gostinho para vocês do tipo de conteúdo que vocês vão encontrar por lá, né? Um dos principais pontos no qual a gente baseia a nossa tese de investimentos na WEG é a capacidade da empresa se reinvestir. Então, pessoal, acho que o que está na série, né, então essa característica que eu estou falando aqui, né, está demonstrado nesse gráfico para vocês, que mostra para a gente a proporção de resultados da WEG, a proporção de receita da WEG, que veio de novos produtos no período de 2008 a 2018, quando a gente compara o ano em relação a 5 anos anterior. Então, pegamos o ano de 2018, comparamos com 2013, 50% quase das receitas da WEG de 2018 veio de produtos que não existiam em 2013 no seu portfólio. Se a gente pegar o ano de 2015, comparando com 2010, 50% da receita quase da WEG de 2015 veio de produtos que em 2010 não existiam. Então, quando a gente olha para esse gráfico, que mostra todo esse período para a gente de 2008 a 2018, a gente vê que sempre quando a gente compara esses anos com 5 anos antes, a WEG, em média, aí, 50% das suas receitas vieram de produtos que não existiam 5 anos antes. Então, isso para a gente demonstra que é uma empresa que está constantemente se reinventando, entrando em novos mercados, gerando novas fontes de crescimento. Tá? Isso daí, como eu falei, é a principal característica que eu estou procurando uma Growth Stock e é o principal motivo pelo qual eu acredito que a WEG tem bastante potencial de crescimento no futuro. Os analistas do mercado têm muita dificuldade de precificar, de quantificar esse potencial de crescimento da WEG, justamente pelo fato de que, historicamente, é uma empresa que está acessando sempre novos mercados. Os analistas são muito bons em olhar para a WEG, os mercados que ela está hoje e quantificar o crescimento que existe nesses mercados dela. Muito bons também relativo, né? Vamos dizer que, na verdade, os analistas erram muito essas previsões, mas eles conseguem ter uma noção disso, né? E os outros mercados que ela não está, é total uma caixinha preta. Ninguém sabe o que a WEG vai fazer ali, mas o que a gente sabe é que ela, historicamente, tem constantemente feito isso. E aí está uma grande parte do valor dela. Então, para mais informações sobre até que preço comprar, mais detalhes sobre a nossa tese de investimento, entra na descrição do vídeo, vocês vão encontrar tudo completinho lá, tá no link, coloquei para vocês no relatório, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor aí sobre o que aconteceu no terceiro trimestre da WEG, no ponto aqui, né, o principal ponto que eu coloquei da tese de investimento da WEG, porque eu acredito que ela ainda é um bom investimento, tá? Então, para quem aí continuar com dúvida, por favor, deixa nos comentários abaixo. Lembrando que se a gente assina a série Growth Stocks da Levante, ficou interessado em conhecer mais sobre as séries da Levante, vai lá também no site da Levante. Você tem nosso time de atendimento lá online, no WhatsApp, pelo chat, por onde você preferir, para você tirar suas dúvidas também, tá bom? Então, estamos aqui à disposição também, todas as terças e quintas, soltando bastante conteúdo por aqui. Aguardo vocês na próxima. Um grande abraço!